Falando sobre simbologia, então. Como que a gente traduz tudo isso que a gente viu em um fluxograma de malhas de controle? Os diagramas PI, Piping Instrumentation, e são fundamentais na automação de processos, pois a sua formulação é uma das etapas mais importantes no projeto de processos industriais. Né? Porque como é que eu vou projetar alguma coisa se eu não tenho como desenhar isso? Esses diagramas são largamente utilizados para descrição detalhada de projetos e malhas de controle, como eu falei. Descreve os elementos de medida, tipo de controle, esquema de controle e interconexão com o processo. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Né? Aqui, então, eu tenho uma válvula com atuação pneumática e aqui eu tenho uma válvula com atuação elétrica. Como é que eu sei disso? Primeiro, por causa dos desenhos, né, dos atuadores. Isso aqui em cima é um atuador, em cima da minha válvula. Esse é o símbolo do atuador elétrico. Esse é o símbolo do atuador pneumático. Esse aqui é o símbolo do sinal pneumático. Esse aqui é o símbolo do sinal elétrico, linha pontilhada. E esse daqui é o símbolo do digital, de entrada digital, tá? De sinal digital. Então, eu tenho todos esses símbolos aqui que me dizem alguma coisa sobre o processo. Aqui eu tinha falado para vocês que a linha pontilhada era sinal de pressão. No caso do exemplo, tá? Para diferenciar a voltagem, sinal de voltagem e sinal de pressão. Os dois sinais analógicos. Mas na nomenclatura oficial, esses aqui são os símbolos de transmissão de sinal. Aqui seria um símbolo de transmissão de pulso, transmissão elétrica, digital, pneumática, tá? E aqui são os nomes dos controladores. FIC seria, né, basicamente, um código que vai identificar que tipo de controlador é esse aqui. Quando ele termina com C, eu sei que ele é um controller, é um controlador, tá? Então, é um Flow Indicator Controller, tá? Então, ele é um indicador controlador de fluxo, que seria vazão. Então, esse é o FIC. Tá? Então, é tudo em inglês, é uma nomenclatura internacional, por isso que é em inglês. Piping and Instrumentation. Eu falei Plumbing and Piping, mas eu confundi. É Piping and Instrumentation, tá? Porque tem outro tipo de diagrama que é Plumbing and Piping. Então, isso aqui identifica, esse 1, 2, 3 identifica a malha. Então, a malha, tudo isso daqui é a malha de controle 1, 2, 3, tá? Esse aqui é o cálculo que o controlador usa para fazer o controle, que é com base na raiz, para conversão. É muito comum isso, né? Para conversão de fluxo, eu tenho esse cálculo de raiz aqui. Eu recebo uma entrada de pressão e transformo em fluxo, fazendo essa relação aqui, tá? Então é comum. Vocês não precisam saber tanto assim, mas só para vocês terem uma ideia. Risco no meio indica onde que está esse controlador. A forma redonda indica outra coisa. Tá dentro de uma caixinha, indica outra coisa. Ele sem um losango indica outra coisa. E a gente vai ver isso aí, tá? A gente vai ver isso tudo com mais detalhes. A gente vai ver uma tabela com tudo isso, tá? Então, aqui eu tenho um transmissor de fluxo. É um elemento, isso aqui é uma fórmula do elemento primário de medição e ele está em loco. Ele está lá na planta. Por que eu sei isso? Porque ele não tem o traço no meio. Quando ele tem o traço no meio, ele está na sala de controle. Tá? Então, ele está na planta, ele é da malha 1, 2, 3, ele está lendo o pulso, que vai me dar aqui a informação do fluxo. Ele manda essa informação em forma de sinal elétrico para o meu controlador. Esse meu controlador, ele vai trabalhar com base nessa leitura, nessa entrada e nessa entrada também. Tá? Que é um controlador, indicador de temperatura. Aqui é de fluxo, aqui é de temperatura. E para eu ter, e para esse meu controlador controlar essa minha válvula aqui, eu tenho que ter informação tanto da temperatura quanto do fluxo, tá? Por isso que ele tem essas entradas e com base nessas entradas, ele vai me dar um sinal de saída elétrico que vai, então, controlar a minha temperatura, tá? É um controlador de temperatura e, basicamente, a minha temperatura vai ser controlada através da válvula, desse fluxo que está passando por essa válvula. Por exemplo, quando eu tenho um líquido refrigerante passando, posso controlar a temperatura aqui, tá? E ela vai mandar um sinal pneumático no atuador da minha válvula. E aqui eu tenho um indicador controlador aqui no símbolo Y, tá? Então, o que é o Y? Quando está no começo, o Y é uma coisa. Quando ele está no final, o Y é outra coisa. Tá? Então, a gente vai ver numa tabela, que eu vou até mostrar para vocês rapidinho aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó. Y. Aqui eu tenho a nomenclatura dos equipamentos. Eu tenho nomenclatura de alarme, de controlador, de elemento primário, de tudo mais, né? Visor, indicador,
tudo. Então, aqui eu vou estar identificando o que é. Ó. No F eu sei que é fluxo, que é vazão, tá? E no Y, eu tenho dois significados diferentes. O Y no começo significa uma coisa, o Y no final significa outra. Então, o X ou o Y, os dois significam a mesma coisa. Quando ele está no começo, ele pode ser alguma variável escolhida por quem está projetando esse sistema, tá? Não tem um padrão, não tem o que é o Y, tá? Por isso que eu não sei dizer para vocês o que é aquele Y no começo. Mas o Y no final, ele significa ou um solenoide, um conversor de sinal, ou um relé. Na maioria das vezes, o Y no final significa um conversor de sinal, tá? Então, eu tenho esses dois significados aqui para o Y, no caso. Então, aqui, eu tenho alguma coisa que está sendo medida, um Y, né? E ele é um indicador e controlador dessa variável, que está mandando um sinal, então, elétrico. E esse aqui é um controlador lógico programável, porque ele é um losango dentro do quadrado. Esse aqui, como é uma bola dentro do quadrado, ele não é controlador lógico programável, tá? Então, tem essa diferença também. E aqui, o meu Y aqui significa que eu estou transformando o sinal elétrico, que a gente viu lá que o Y depois, no final, significa essa tradução de sinais, essa mudança de sinal. Então, o meu sinal elétrico vai virar sinal pneumático, tá? Então, eu tenho uma temperatura sendo eu estou exercendo o controle numa malha de controle de temperatura, tá? E aqui eu estou convertendo minha resposta do controlador para um sinal pneumático, para fazer atuar nesse atuador aqui. Aqui eu tenho algum outro controle, que o Y não pode ser qualquer coisa aqui, pode ser velocidade, geralmente velocidade de rotação de algum motor, alguma coisa assim, tá? Que vai controlar isso aqui. E aqui também eu tenho um transmissor de temperatura, basicamente um elemento primário de medição, que nem esse, que vai ser alimentado no controlador, e esse controlador vai me dar um sinal digital aqui para um outro controlador, e esses dois aqui vão trabalhar em conjunto, porque tudo isso é uma malha de controle só, para manejar essa válvula pneumática, tá? Então, os símbolos são usados no PI para representar elementos individuais, como sensores e válvulas, ou a combinação de elementos, como malha de controle. Então, existem diversos padrões de simbologia, sendo mais usado o ISA S5.1. É o que a gente está vendo aqui, tá? Esse é o padrão de nomenclatura ISA 6. Isso aqui é padrão de nomenclatura ISA 5.1, que é o que a gente está usando. Também é possível que algumas companhias utilizem a conversão própria para a descrição dos seus processos, mas, para esse estudo, a gente vai ver a norma padrão. O diagrama seguinte indica que a função da malha é o controle de vazão, em que são dadas informações sobre o tipo de instrumento utilizado, os tipos de sinais, os elementos da malha de controle são mostrados na sua posição correta de uma forma convencional. A válvula de controle é o elemento final da malha de controle e o medidor de vazão está antes da válvula e da bomba. Entretanto, os símbolos podem não significar necessariamente a posição no projeto. Então, a malha de controle, ela tem como função explicar como funciona a malha de controle, não necessariamente como tudo isso está no processo, certinho, tá? Então, a gente pode ter seta para indicar o fluxo de informação. Em algumas representações, elas não são indicadas também. Indicação de alimentação dos equipamentos de linha de ar comprimido não são mostradas para evitar confusão com os sinais dos elementos de controle. Tá? Então, eu posso ter várias coisas, mas eu tendo a simplificar o máximo possível a minha linha para ela só me explicar o que eu preciso saber, que é esse caso aqui. Isso fica muito claro, o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho um transmissor de vazão, tá? Então, eu tenho um pulso aqui de vazão, eu tenho o meu processo que vai dar um pulso para o meu elemento primário de medição, ele vai medir, então, o fluxo, vai mandar um sinal para o meu controlador, flux controller, flux transmitter, né? E daí esse controlador vai mandar um sinal, nesse caso, um sinal elétrico direto para a válvula, tá? Não vai ter um intermediário aqui para traduzir e mudar o sinal. Então, isso aqui é uma malha de controle de vazão. Eu tenho uma medição do fluxo, eu tenho um controlador, e esse controlador vai abrir ou fechar a válvula conforme eu tenho alterações no meu fluxo, e eu quero um fluxo constante, nesse caso aqui, tá? Então, uma malha de controle bem simples para entender, então, o diagrama PI. Elementos bem primordiais, assim. Um fluxo, um transmissor, um medidor / transmissor de fluxo e um controlador de fluxo, tudo isso no local mesmo que está acontecendo. Tá? Coisa bem simples isso aqui. Forma mais simples possível que eu posso ter de representar uma malha de controle com fluxograma. Não está nenhum número da malha aqui. Tá? Mas falando um pouquinho mais dos símbolos, né? Como que a gente identifica o que é e onde está o meu equipamento de medida ou de controle, né? Então, nos diagramas PI, um círculo representa instrumentos de medida individuais, como transmissores e sensores.
Uma única linha horizontal através do centro indica que o instrumento ou função está em uma locação primária, sala de comando. Então, quando eu tenho assim, eu estou na sala de comando. Quando eu tenho assim, eu estou no campo, lá no local mesmo, tá? Uma linha dupla indica que está numa locação auxiliar, um rack de instrumentos. A ausência da linha indica que o elemento está montado no campo. E a linha tracejada indica que o instrumento é inacessível, tá? Então, eu tenho instrumentos que ficam no local lá, eu consigo controlar ele remotamente, mas eu não consigo acessar ele diretamente, tá? Então, esses são símbolos para localização dos dispositivos. O quadrado com círculo interno representa instrumentos que, além de efetuarem medições, executam alguma tarefa de controle. Então, quadrado indica controlador. Isso ocorre em modernos transmissores equipados com microprocessadores que executam tarefas de controladores e enviam sinal de controle de saída para os elementos finais de controle. Não precisa ser tão moderno assim esses equipamentos, tá? Bom, um controle de nível acoplado a uma bomba para controlar o nível numa caixa d'água não é uma coisa tão moderna e não deixa de ser um controlador, tá? Um controlador desse tipo aqui. Um controlador simples que fica no campo. Seria uma boia de nível, tá? De controle de nível. Então, eu tenho aí o quadrado para indicar que eu tenho uma função de controle no meu equipamento. Aí eu tenho um medidor de vazão, como eu falei, é bem comum eu ter uma conversão de pressão para vazão, por causa das equações que a gente usa para encontrar vazão, mecânica dos fluidos, tá? Então eu tenho essa raiz aqui para fazer essa conversão. Aí eu também tenho um não acessível, mas todos eles são controladores. Aí eu tenho os controladores lógico-programáveis, como eu comentei, que são aqueles que tem que ter uma programação por trás, uma alimentação de uma fórmula que vai fazer a análise aí da diferença da variável do processo e do set point. E esses são os tipos de controladores. Mesma coisa, saída, sala de controle, campo, auxiliar, não acessível, daí eles são hexágonos. Se eles são losangos dentro do quadrado, então eles são controladores lógico-programáveis. Eles são controladores lógico-programáveis, que eles além de efetuarem uma medição, executam tarefa de controle, tá? Então, a gente tem os CLPs e os controladores aí, tá? Aí, a sala de controle é uma localização primária, então todos esses aqui estão acessível e não acessível. Então, quando está na sala de controle e acessível, eu tenho esse símbolo. Não acessível, eu tenho esse símbolo. Esse aqui, então, é um instrumento discreto, só um único instrumento que está ali para fazer alguma medição. Tem o instrumento compartilhado, daí tem o quadrado. Computador de processo, já é esse aqui. E controlador lógico programável, é esse aqui. Esses são as diferenças entre os controladores e como que pela simbologia, eu sei onde é que ele está, né? Se ele é acessível, se não. Aí eu tenho também localização auxiliar, que é acessível ao operador, ou atrás do painel, que não é acessível ao operador, ou até montado no campo, tá? Então, a localização auxiliar seria uma extra, né? Algum local extra que eu tenho acesso. Então, eu tenho todos esses símbolos aqui. Só para a gente ter uma ideia de como interpretar os sinais, né? Sinais. Agora, propriamente os sinais, né? Esses aqui são os símbolos dos elementos e aqui eu tenho os símbolos dos sinais. Então, eu tenho o impulso, que como eu comentei com vocês, que é um sinal liso, normal, pneumático, elétrico, tá? Tem essa opção de fazer o sinal elétrico, mas essa daqui é muito mais... A linha pontilhada é muito mais utilizada. Sinal hidráulico, eletromagnético, digital, ligação de software, binário pneumático. Então, tem todos. Os mais comuns de longe é o sinal de impulso, o sinal pneumático, o sinal elétrico e o sinal de software eletrônico. Tá? Esses são os mais comuns que a gente mais vai ver, nos exemplos que a gente vai estar vendo nessa aula. Então, as letras, né, como eu já comentei, letras de identificação, elas têm uma ordem. A primeira letra vai identificar o que eu estou controlando, a última letra vai identificar o que é o aparelho, que no caso é o controlador, e a segunda letra pode ter uma informação adicional, tá? Aí o número da malha, né? O local em que ele está, né? Que ele é um instrumento, não é um controlador lógico programável, ele controla a vazão, mas ele não é um controlador lógico programável, tá? É um instrumento inserido dentro de uma malha, tá? Dentro de um programa dentro de uma caixa, vamos dizer assim, que eu vou ter controladores, tá? Por isso que ele está dentro da caixa, literalmente aqui, tá? Então, na sala de comando.
A variável, então, as letras, né? A variável a ser medida, como a vazão, temperatura, pressão, é isso aqui, a primeira letra. A função do dispositivo, chave, válvula, controlador, geralmente está na segunda letra. E daí eu posso ter um modificador que é a letra do meio, né? O FIC é um controlador indicador de vazão, transmissor de pressão, transmissor de temperatura, tá? T é transmitter. Então eu tenho transmissor e aqui eu tenho o que eu estou medindo, que é a temperatura. Os números das simbologias PI representam o tag do instrumento. Geralmente eles são associados a uma malha de controle, como a malha 1, 2, 3 representada. Já expliquei isso para vocês, só para a gente entender. Alguns exemplos, ó. P, variável de identificação funcional, letras subsequentes, área de atividade, número do instrumento e o sufixo. Tá? Então, eu posso ter um PRC 00102A. Posso ter isso escrito aí numa identificação de um instrumento. Então, o P identifica que eu estou medindo uma pressão. R é a função passiva ou de informação, é um registrador. Então, significa que eu estou registrando essa pressão ao longo do tempo. Pode ser um data logger, alguma coisa assim. C, função ativa ou de saída, que é um controlador. Então, eu tenho um controlador registrador de pressão. Tá? Daí a área da atividade, daí isso aqui vai de empresa para empresa, esse restante aqui das identificações. Tá? Só ilustrando mais uns exemplos, então. O TIC 103, por exemplo, vamos dizer, isso aí está numa tag lá no meu processo, TIC 103. Então, o 103, né, identifica a malha de temperatura, número 103. 103, número da malha. TIC, identificação funcional, controlador, indicador de temperatura. Então, aqui é a variável que eu estou medindo, aqui é o que é o instrumento, e aqui é uma informação complementar, um indicador. Poderia só ser um controlador de temperatura sem indicador? Podia, aí ia ser TC. TC 103, mas como ele indica também, eu tenho um visor ali que eu vejo a temperatura, então ele é um TIC. T é a primeira letra, variável da malha, e o IC, letras subsequentes, função do instrumento na malha. A identificação funcional do instrumento, ou seu equivalente funcional, consiste em letras, né? A primeira letra, a variável do processo medida, pode ter um modificador opcional. Por exemplo, PT é o transmissor de pressão e o PDT é o transmissor de pressão diferencial. As letras subsequentes identificam as funções do instrumento ou ainda podem fazer papel de letras modificadoras. A gente tem uma tabela identificando todas essas letras, tá? Em seguida. A identificação funcional do instrumento é feita de acordo com a sua função e não com a sua construção. Então, eu posso ter alguma coisa que mede vazão, eu posso ter alguma coisa que controla vazão, mas está medindo a temperatura, por exemplo. Então, não interessa que ele está medindo a temperatura. Se ele está controlando vazão, ele vai ser um FC, Flux Controller, tá? Mesmo que ele esteja medindo uma temperatura e respondendo a essa medição de temperatura. Por exemplo, um registrador de pressão diferencial, usado para o registro de vazão, deve ser identificado por FR. Então, eu estou lendo pressão, mas eu estou controlando vazão. Então, eu vou botar FR, tá? Controlando não, até no caso não precisa necessariamente ser alguma coisa que controla, né? Elementos da malha de controle não precisam estar sempre fazendo controle. Eu posso ter só um registrador, tá? Então, se eu estou medindo pressão, mas eu estou registrando vazão, eu vou estar, a minha variável aqui medida vai ser vazão. Minha variável da malha, tá? Outro exemplo, um indicador de pressão e um pressostato conectado na saída de um transmissor de nível deve ser identificado como LI e LS, respectivamente, tá? Um indicador de pressão, como eu estou usando essa pressão numa malha de nível, então vai ser Level Indicator, LI, ou Level Transmissor, porque a letra do transmissor é S, LS, tá? T tem a sua primeira letra identificando a variável de temperatura e a segunda letra E subsequente, o caso do elemento primário, que pode ser um sensor de temperatura, um PT100, né, um termopar. Tá? Então, elementos primários de medição são normalmente esse tipo de equipamento, tipo um termopar. Tá? Então, E é elemento primário de medição e T é a variável que esse elemento está medindo. Então, aqui está a tabela que eu comentei. Tá? Então, o que é a letra A? Analisador. Eu posso usar o A também como modificação, um alarme. Tá? Então, e a função passiva, quando o A está no final, ele é um alarme. Tá? Então, eu tenho letras sucessivas, primeira letra e letras sucessivas. Então, eu tenho B é um queimador, ou um balão de pressão quando eu estou usando para modificação, condutibilidade elétrica é o C, controlador quando está no final, certo? Então, E, elemento primário, como a gente viu, né? F, vazão.
E aí a gente tem vários exemplos aqui, tá? Tem que sempre consultar essa tabela para saber o que a gente está falando, ó. Nível é L, tá? E se eu tiver o L no final, eu vou ter uma lâmpada piloto. Então, aqui eu tenho todos esses aqui, ó. Deixa eu ver alguma coisa importante. Pressão, ó. P, pressão. Z, pode ser um elemento final de controle, se ele estiver no final, ou uma posição, medição de posição e deslocamento. Tá? Então, eu tenho todos esses. Mas os mais comuns, né? Temperatura, pressão. Deixa eu ver o que mais. Potência, nível. Tá? Esses são os mais comuns. Exemplo, PI, indicador de pressão. TI, indicador de temperatura. LI, indicador de nível. Que é basicamente um leitor, né? Que vai me dizer qual que é a pressão. É um visor da pressão, por exemplo. Ou pode ser, sabe aqueles medidores de nível que é tipo uma mangueirinha que fica do lado do tanque para fora, para eu poder ver qual é o nível desse tanque, quando é um tanque de inox, por exemplo, que eu não consigo ver dentro onde está o nível, mas eu deixo uma mangueirinha para fora para fazer um vaso comunicante e eu saber qual é o nível. Pode ser isso, essa mangueira pode ser um LI, um indicador de nível, tá? Indicador de velocidade, indicador de radioatividade, indicador de umidade, o M significa medição de umidade, indicador de condutividade, então tem todos esses exemplos aqui. Indicador controlador de pressão, indicador controlador de temperatura, eu já comentei para vocês os tiques, os piques, os leaks, indicador controlador de nível, tá? Então são os meus elementos aí da malha de controle. Ó, daí tem os alarmes, tá? Então o alarme, ó, como eu comentei aqui, quando ele tem uma letra de modificação, ou seja, a segunda letra, normalmente, ele vai ter função de alarme, tá? Em relação a qual variável da minha malha? Nível, tá? Então, é alarme alto de nível. Então, o H já é um modificador. Vamos ver aqui no H. Letra H. Ó, alto. Letra de modificação significa alto, high, tá? Então, alarme de nível alto. Nesse exemplo, a letra A define a função de informação, indicando que o instrumento está sendo utilizado para alarme. O modificador H complementa essa informação. Então, eu tenho alarme de temperatura baixa, alta, desculpa. Alarme de baixa velocidade, porque o L significa low, daí é o modificador de baixo, tá? S significa velocidade, W significa peso, tá? Alarme de peso baixo, alarme de temperatura alta, tá? Então, a gente tem aqui. E se eu tiver dois Hs, eu posso ter alarme de nível muito alto. Se eu tiver dois Ls, alarme de velocidade muito baixo, eu ainda posso qualificar aí esses níveis muito alto, médio. Tá? Eu posso fazer essas modificações. Aqui tem um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. E a gente pode conversar sobre ele, então, no próximo momento síncrono que a gente tiver. Tá? Qual é o nome desses equipamentos? Qual é a informação que vocês conseguem tirar de cada um desses equipamentos? Tá? Analisem, ver o que a gente já conversou e qual a informação que vocês conseguem tirar de cada um desses equipamentos. Aqui, então, a gente tem os símbolos funcionais, no caso, os símbolos dos atuadores, né? A gente viu os símbolos dos controladores, dos elementos de medida, agora vamos ver os símbolos dos atuadores. A primeira linha, né, dos exemplos são os elementos básicos utilizados em diagramas PI, né? Então, esses aqui são os básicos que a gente usa nos nossos diagramas. Os outros desenhos mostram como que essas seções básicas podem ser combinadas para formar famílias de atuadores. Então, uma válvula controlada manualmente vai ter esse tipo de atuador aqui, a válvula, e esse tipo de atuador aqui que é manual. Aí essa válvula é ativada pneumaticamente, então eu vou ter a válvula, o atuador e o sinal pneumático, tá? Então, família de atuadores. Por exemplo, o atuador manual e o atuador pneumático podem ser combinados com símbolos da válvula de controle para representar a válvula operada manualmente e uma válvula operada pneumaticamente. Tá? Então, a gente tem essas formas aqui de representar. HV43, o nome dessa manual, por exemplo. Tá? Então, vamos ver o que é o H e o que é o V. Ó, o H, comando manual. Tá? E o V, como secundário, é uma válvula. Tá? Então, só para entender como que esses símbolos funcionam. Então, é uma HV que ela é um elemento do local, certo? Porque ela não tem o traço aqui no meio. É um elemento que por si só se basta, tá? É só uma válvula que está ali por ela mesma, não está dentro de um contexto maior, porque ela não tem o quadrado aqui em volta, e o número da malha dela é 43, tá? Então, tá todas as informações aqui. Ó, os elementos primários de medida ou outros exemplos de elementos da nossa malha de controle, né? Aqui, ó, o indicador de temperatura, tá? Bimetálico ou de vidro, alguma coisa que indique temperatura. Elemento primário, turbina,
tá? Então, esse aqui é um elemento primário de turbina. É um FE. Então, o que é o FE? Primeiro que ele tem a ver com o fluxo, né? O F tem a ver com o fluxo, vazão, né? E o E, como letra, é um elemento primário. Então, a letra E nas letras sucessivas significa elemento primário de vazão, no caso, o FE. E é uma turbina, porque esse desenho aqui indica que é uma turbina. Tá? E assim, sucessivamente, a gente tem alguns exemplos aqui, tá? Transmissor de velocidade, tá? T transmissor, S é o símbolo de velocidade. Então, a gente tem vários exemplos aí de elementos primários que servem para diversas finalidades aqui, tá? Relacionados com temperatura, vazão, peso, velocidade, tá? Então, o Venturi, o tubo de Venturi, ele tem essa simbologia, mas ele não deixa de ser de um elemento primário de medição de fluxo, tá? Então, a gente tem todos esses exemplos aqui. Aqui a gente tem, então, como que a gente transpõe um processo real para uma malha de controle organizada, tá? Isso aqui é importante a gente saber fazer essas conversões e vice-versa, tá? Então, assim, o transmissor de pressão é chamado PT401, tá? Então, ele é o quê? É um transmissor de pressão, PT, tá? Da malha 401. Então, aqui a gente tem só uma malha. Isso aqui também é só uma malha, tá? E onde é que está esse PT401? É esse aqui. É um transmissor de pressão. Aqui eu tenho a minha válvula e aqui eu tenho o meu fluido do processo, tá? Então, aqui o meu transmissor de pressão. A saída do transmissor de pressão é um sinal elétrico. Então, eu tenho o sinal elétrico, esse aqui é o... Pode ter essas setas aqui ou não, tá? Então, o sinal elétrico é simbolizado por linhas tracejadas. Então, ele mede a pressão, certo? Mediu a pressão através de um pulso aqui. Mediu a pressão. Mandou esse sinal que ele mediu de forma elétrica para o controlador indicador de pressão. Tá? E esse controlador indicador de pressão vai mandar também o sinal elétrico para o meu atuador, tá? Para o meu transmissor, que vai mudar o meu sinal de elétrico para pneumático. Tá? Então, ele vai fazer essa função aqui de transformar o elétrico em pneumático para poder acionar a válvula. Tá? Então, a saída do transmissor de pressão é o sinal elétrico. O controlador é designado como PIC 401, né? Indicador e controlador de pressão. Então, ele não só controla, como eu tenho um visor para ver qual é a pressão em tempo real. A saída do controlador é um sinal elétrico. Né? O sinal elétrico da saída é convertido em pneumático pelo conversor IP, que é o PY 401. Se a gente for ver o que é o Y, é um conversor de sinal, a função de leitura passiva. Conversor de sinal do quê? Da pressão, porque ele é um PY, tá? Então, aqui a gente tem o conversor do sinal, certo? Então, assim, a gente tem a nossa malha de controle. E aqui a gente tem um atuador pneumático, né? Que vai abrir mais ou fechar mais, dependendo aqui da pressão que eu tô lendo aqui. Tá? Então, isso aqui é leitura de pressão. Isso daqui é o controle da pressão. E eu vou controlar a pressão como? Abrindo ou fechando a válvula. Se eu fechar mais a válvula, eu vou ter uma maior pressão. Tá? Então, é isso que acontece. Então, aqui na prática, né? Como é que é isso? Eu tenho a transmissão de pressão. Eu tenho o meu controlador transdutor I/P, né? Porque eu vou receber, então, daqui da transmissão sinal elétrico de 4 a 20 mA. E eu tenho que... e eu vou, então, fazer... o cálculo, né, com base nesse sinal, qual é a pressão que eu tenho, vou comparar com o meu set point, liberar o meu sinal de qual é a pressão que eu devo ter, né, e aqui eu vou ter, então, um sinal, eu recebi um sinal, aqui eu vou estar devolvendo uma pressão, né, eu vou estar devolvendo, na verdade, eu vou estar devolvendo um sinal também, e aqui eu vou ter a conversão desse sinal para um sinal de pressão. Então, aqui eu vou estar fazendo essa conversão da pressão do sinal elétrico para o sinal pneumático. E aqui eu vou estar, então, acionando o meu posicionador, a minha válvula. Né? Então, na realidade, é isso que está acontecendo e a gente pode representar de uma forma mais simplificada assim. Todos esses elementos estão na sala de comando, todos eles são standalone, né? Cada um é um equipamento, tá? E eu tenho essa questão dos sinais aqui, todos eles da malha de controle 401, que é a malha de controle de pressão aqui. Falando, então, de controle de temperatura, um outro exemplo, né? Mostrando como é que a gente pode ter malhas de controle. Então, ó, transmissor de temperatura, que vai mandar, então, vai receber um pulso, vai devolver um sinal elétrico. Aqui eu posso ter um ponto de ajuste.
Controlador e registrador de temperatura instalado na sala de controle acessível ao operador. Ele tem a linha aqui não é pontilhada. Então, controlador registrador de temperatura, tá? TRC. Controlador registrador de temperatura. E aqui eu estou recebendo meus dados da temperatura com sinal elétrico. Eu vou mandar de volta, então, com sinal elétrico para o conversor da corrente elétrica para pressão, que vai estar instalado no campo. Vejam que ele não tem a linha. Esse aqui também está instalado no campo, né? Esse transmissor aqui de temperatura. Esse está na sala de controle. Ele vai receber essa informação do campo e vai mandar uma ordem para o campo também. Só que antes dessa ordem atuar na minha válvula, ela vai ter que ser convertido ao sinal I/P, de elétrico para pressão. Tá? E daí eu vou abrir ou fechar o que? A válvula de vapor. E se eu fecho a válvula de vapor que entra no trocador de calor, o que acontece? Eu vou diminuir a temperatura que o meu fluido a ser aquecido vai sair. Tá? Então, o fluido a ser aquecido entra, ele entra em contato com o vapor, troca calor e sai aquecido, certo? E dependendo da temperatura que ele está, que eu estou medindo aqui, eu vou aumentar ou eu vou diminuir a abertura da minha válvula. Tá? Então, é assim que se faz o controle de temperatura, um exemplo, né, no trocador de calor e como que a simbologia tá funcionando aqui. Isso aqui está lá na sala de controle, não estou vendo ele no campo. Tá? São só transmissores. Então, vou deixar umas questões aqui para vocês, gente. Aproveitem o tempo que sobrar para tentar resolver algumas dessas questões. Nessa primeira aqui, usem, tá? Essa questão aqui, tudo que eu quero é que vocês traduzam o que está aqui para um diagrama de bloco tipo esse daqui, ó. Não. Esse formato aqui, tá? Isso, eu quero isso, tá? Esse diagrama de blocos nessa primeira questão aqui. Basicamente traduzir para ver se entenderam bem os conceitos aqui, vendo um exemplo num equipamento que eu já vou dar um spoiler, que isso aqui é uma geladeira, tá? Aqui com a norma ISA, descreva os dispositivos. O que é isso aqui? É um transmissor de fluxo, tá? Então, ele vai medir o fluxo, basicamente. Controlador indicador de nível. Então, assim, vocês podem ir identificando os exemplos aqui. Aqui, ó, define a localização dos equipamentos e os tipos de sinais de transmissão de cada malha de controle, além da sua função. Então, isso daqui é um transmissor de fluxo, que visa medir o fluxo e transmitir esse sinal para um indicador de fluxo, nesse caso aqui. Ele só é um indicador, um mostrador. Esse aqui está no local, esse daqui está na sala de comando, tá? Ele é integrado aí com num outro equipamento, ele não é sozinho, não é um equipamento standalone, como é esse caso aqui, porque ele não tem um quadradinho, tá? E identificar, ver o máximo de informação que vocês conseguem tirar de cada um desses equipamentos aqui. É isso que eu peço nessa questão. E nessa última questão, considerando o processo tanque aquecido, né, representado aqui, redesenhe o processo, inserindo os instrumentos apresentados de acordo com a simbologia. Tá, então aqui eu tenho uma válvula de vazão com atuador pneumático. Como é que eu desenho essa válvula? Né? Aqui eu tenho um controlador de temperatura. Como é que ele é representado no diagrama PI? Tá? E assim eu vou só traduzir aqui da forma que está mostrado os sinais. Será que esse aqui é o símbolo do sinal elétrico? Será que esse é o símbolo do sinal pneumático? Então, seria basicamente arrumar, né, o que está errado aqui. Controlador de temperatura, eu tenho um sensor aqui também de temperatura, eu tenho um controlador. Como é que eu coloco isso na linguagem que a gente viu até aqui, né? Que é essa linguagem aqui.